Boa noite a todos. Curioso a apresentação, não minha, mas o motivo pelo qual eu estou aqui hoje, eu venho representando a URI. Às vezes o que é a URI, né? Vamos explicar então. A gente tem dentro do nosso estado a Federação Espírita Catarinense, que é dividida por regiões, que a gente chama de URIs, né? As Uniões Regionais Espíritas. A nossa casa faz parte de uma dessas regiões, que é a região da Ilha de Florianópolis, e a gente costuma fazer palestras em outras casas. A gente faz um rodízio de palestrantes e, curiosamente, hoje a minha alocação foi exatamente na casa que eu faço parte, não é à toa, então vamos lá, né? E o tema é um tema que ele é abordado por todos os palestrantes nesse mês em todas as casas. Então é bem interessante porque a gente consegue trocar algumas ideias entre os palestrantes e também pensar que a gente tem várias casas falando de temas similares, né? O que é bem interessante. Então vamos lá, para a gente começar a falar, a proposta do tema ela traz duas perguntas do Livro dos Espíritos, que eu acho que é importante que a gente localize, entenda onde é que está, para que depois vocês também possam aprimorar se vocês tiverem vontade, né? Então o Livro dos Espíritos ele tem 4 partes, essas perguntas elas são as de número 1016 e 1017, lá no capítulo 2 dessa 4ª parte em que Kardec organizou como um título das penas e gozos futuros. E esse capítulo vai falar sobre várias coisas, sobre vida futura, sobre questões mais gerais, e nessas 2 perguntas ele vai falar sobre esse céu, né? Então ele faz 2 perguntas sobre o céu, exatamente para entender o que a espiritualidade nos responde a respeito desse tema. E aí, antes de olhar o que a espiritualidade nos responde, acho que é interessante a gente fazer esse exercício também, né? Afinal de contas, o que é esse céu? Talvez para cada um de nós, a gente traga uma representação disso que é o céu de maneira diferente. Talvez se eu perguntar para uma criança, a criança traga de uma forma, né? Um adulto mais velho vai falar disso de outra forma, e talvez cada um de nós, até dependendo do quanto a gente já conhece a doutrina espírita, faça isso de forma diferente, né? Traga essa representação de forma diferente. Mas para muito além disso, acho que a gente também precisa se atentar ao fato de que às vezes as pessoas nos perguntam coisas quando sabem que a gente frequenta uma casa espírita, não é verdade? Às vezes as pessoas vêm até nós e perguntam assim, vai lá naquela casa espírita, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que é aquilo outro? Como é que é esse céu então? Como é que é esse inferno? A gente não vai falar muito de inferno, acaba falando um pouco, é outra palestra para falar do inferno, mas que céu é esse, né? Afinal de contas, o que a doutrina espírita entende por esse céu? Então é bem interessante a gente conhecer um pouquinho aquilo que os autores falam e especialmente aquilo que a espiritualidade nos traz como resposta a essa pergunta, essa primeira que a gente vai trazer hoje aqui, que é exatamente a seguinte. Kardec pergunta, em que sentido se deve entender a palavra céu? E a resposta, de maneira resumida, eu não vou ler ela toda aqui, começa dizendo, né, julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? A espiritualidade pergunta, né? Então você está achando que é isso? Quando você me pergunta o que é o céu, você está achando que é aquele lugar especial onde todos os espíritos bons ficam paradinhos, né? Aproveitando, gozando daquilo que ele já alcançou como espírito feliz que é, né? Por toda a eternidade. E a espiritualidade diz, se você pensa que é isso, não é nada disso, né? O céu é o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Então, se a gente pensar no que eles querem nos dizer em relação a essa palavra, né? A gente constrói ideias na nossa mente a partir daquilo que a gente vai entendendo, vai aprendendo, né, a partir da educação que cada um de nós teve,
E muitas vezes até essa palavra, esse local, o céu, ele acaba vindo como um certo mito, né? Às vezes ele vem de uma forma meio atravessada e até a gente, às vezes, pode se enganar achando que céu realmente é um local onde os espíritos evoluídos vão, né? Então, à medida em que a gente vai evoluindo, a gente entende dessa evolução. Então, quando a gente alcançar a plenitude de evolução, todos nós vamos para esse planeta superior, melhor, feliz, que vai ser o céu. Né? E a espiritualidade diz que não. Não existe o céu nesse lugar específico. A espiritualidade nos chama atenção e nos diz que o céu está em todos os lugares. Quando diz que o céu está no universo, a gente pode entender que o céu está aqui, junto de nós, em algumas situações. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para entender um pouquinho sobre a obra O Céu e o Inferno, quando essa obra fez aniversário, acho que foi de 155 anos, se não me engano, a Federação Espírita Brasileira fez um documentário que falava sobre a obra, sobre o Céu e o Inferno, e é um documentário bem interessante porque ele não é bem uma palestra, ele traz os autores falando sobre a obra, né, o Céu e o Inferno, e ao falar sobre a obra, às vezes ele traz até algumas animações, assim, é um vídeo bem interessante de a gente ver, ele está lá no YouTube da Federação Espírita Brasileira, e ele chama Céu e Inferno, Mito ou Realidade. E para falar do céu, claro que a gente acaba indo para a obra Céu e Inferno também, né? Especificamente tem uma parte que vai falar sobre esse céu, que é ainda na parte anterior, né? Na primeira parte, que não é a parte das comunicações, como o Paulo mencionou. E só por curiosidade, eu não sei se todo mundo sabe, mas o livro Céu e Inferno, ele tem como subtítulo ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Então é bem interessante, a gente fala muito só sobre o céu e o inferno, mas na verdade o livro ele é ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Então ele vai falar muito sobre essa questão da justiça divina, e aí, claro, a gente acaba adentrando nesse tema de céu e de inferno. Então, para entender, e até trazendo um pouquinho daquilo que esse documentário traz, né, historicamente, a nossa construção como humanidade nos trouxe a necessidade de buscar dicotomias à medida em que a gente foi evoluindo. Então, é muito comum a gente ter que sempre olhar os dois lados da coisa, né? Isso é uma característica da nossa humanidade, desse planeta, daquilo que a gente tem, né? Então, é muito comum a gente pensar que existe o dia, mas tem a noite também, né? Existe o bem, mas tem o mal também. Existe o preto, mas tem o branco também. Né? E existe o céu, tem o inferno também. Então, essa construção da noção de céu e inferno, historicamente, ela vem, desde a antiguidade, com essa necessidade de, por conta de uma justiça divina, por isso que o livro fala de justiça divina também, direcionar aos céus, né? De ir aos céus. Muitas vezes havia compra de pedaços do céu, né? Então o céu era vendido, quer comprar um pedaço nesse lugar especial, vai comprar o céu, né? E aqueles que não tinham tantas posses assim, sonhavam em chegar nesse lugar, que seria o céu. E muitas vezes esse céu, ele era desenhado como um local com palácio, ou um local com muita natureza, né? Tudo muito tranquilo. Quando a gente pensa num local bem tranquilo, onde a gente vai relaxar, esse seria o céu desenhado historicamente pela humanidade e né, foi acreditado por muitos de nós, por muitos que já vivenciaram isso a partir dali, né? Mas quando a gente começa a entender um pouquinho mais a doutrina espírita, a questão da evolução dos espíritos e a questão da justiça divina especificamente, é muito difícil a gente entender como que num desencarne de uma família, uma mãe vai para o céu e um filho vai para o inferno, por exemplo. Como que os espíritos vão se separar em locais diferentes sem terem a oportunidade de fazer diferente, de fazer outras coisas e de melhorar. À medida em que a gente entende a justiça divina e entende Deus como esse ser grandioso que nos permite e que nos dá condições de fazermos diferente sempre, essa ideia de céu e de inferno como locais específicos quase que não faz mais sentido algum. O que não quer dizer que não exista céu, né? Não estou dizendo que não existe isso, mas essa ideia construída, que talvez a gente tenha tido e que a gente tenha trazido, né? Ela acaba se desfazendo. Quando Moisés falou lá na Gênesis dos céus, né? Ele traz a frase assim, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele não falou Deus criou o céu. Ele falou, Deus criou os céus e a terra. Claro que tem problemas de tradução, tudo isso a gente sabe, né? Mas a palavra céu, ela normalmente não vem no singular.
ela vem exatamente no plural para a gente entender que céu não é um lugar único e específico. Céu tem outro conceito quando a gente identifica a questão da doutrina espírita, os ensinamentos da doutrina espírita, né? Outra indicação interessante, que também é dita lá nesse documentário que eu falei para vocês, é de que a palavra céu, ela significa o lugar de onde caía água, porque em hebraico a palavra céu, ela indica cheio de água. Então não é à toa que quando a gente pensa em céu, a gente olha para o céu, né? A gente olha para cima. A gente nunca vai olhar para o céu olhando para o chão, não é isso? Até pela característica daquilo que a gente chama hoje como céu, é para cima, né? É lá que a gente vê. Então, por que vem isso, né? Historicamente, a palavra foi construída a partir disso. Se é onde cai água, se é de onde chove, é de cima, não é de baixo. Né? E daí vem a noção de que o céu está lá em cima e o inferno está lá embaixo. Né? Então, a gente vai localizando para que didaticamente o nosso cérebro consiga entender algumas coisas que, na verdade, não vão fazer muito sentido e a gente vai entender isso. Tá? Então, vamos lá. Lá na Revista Espírita, de 1865, que é um compêndio de vários textos que trazem ensinamentos importantes sobre a doutrina para além das obras básicas, a gente sempre fala das obras básicas, mas a gente tem várias outras obras também que são importantes. É claro que as obras básicas elas são essenciais, né? Mas às vezes a gente não consegue ler uma obra básica inteira, então buscar um texto lá na Revista Espírita nos ajuda a entender alguns conceitos. Então, lá quando começa a se falar sobre o céu, né, vai dizer que normalmente a palavra céu está designando um espaço indefinido que circunda a Terra. Né? Então, a próxima pergunta vai trazer um pouquinho desse conceito, que eu acho que é interessante a gente entender também. Né? A próxima pergunta, que é a 1017, ela diz assim, ó, alguns espíritos dizem estar habitando o quarto ou o quinto céu. Isso é uma expressão que acontece, né? Eu estou no quarto céu, no quinto céu, no primeiro céu, como se tivesse escala o céu, né? Primeiro, segundo, terceiro. O que queriam dizer com isso? É a pergunta que o Kardec faz à espiritualidade, né? E aí a resposta que eles nos trazem, além de vários comentários aqui, é de que quando a gente pergunta que céu habitam, né, essas pessoas, a gente está entendendo isso como se fosse um prédio com andares, né? Como tivesse vários andares, assim, né? E a espiritualidade, quando responde a essas perguntas, ou as manifestações, quando vem dizendo sobre esse tema, às vezes levam em conta essa linguagem simbólica para que a gente entenda melhor, né? Então, a espiritualidade sempre cuida muito. É como quando uma criança pergunta uma coisa para a gente não vai falar numa outra linguagem técnica para responder aquilo que a criança está falando, porque a criança não vai entender. Né? Então, no momento em que era se questionado sobre o céu, né, entendendo esse céu como várias camadas que se tinha ao redor da Terra, né, como se a Terra fosse um centro e a partir desse centro várias esferas ou circunferências colocadas ali, né, a resposta que vem da espiritualidade, muitas vezes nas obras espíritas, faz menção a isso, né? O que não quer dizer que exista. Né? A espiritualidade está nos dizendo aqui, ó, às vezes a resposta vem para mostrar para a gente a partir do entendimento que a gente tem, já que a gente não consegue mudar o entendimento naquele momento. Né? Então, essa crença do céu, ela é muito antiga, ela vem junto com a gente, como eu falei, né? Mas ela não faz muito sentido de verdade quando a gente começa a analisar esse conceito que a doutrina espírita traz, a partir da organização do Kardec, né? Entender que o céu ou o inferno não é uma região geográfica. Quando a gente pensa que no nosso planeta Terra ele está dentro de um universo conhecido, dentre tantos outros universos e tantas outras coisas que existem, a gente começa a perceber que não é só essa Terra, né? Que não é só a partir dessa Terra que vão ter céus, mas que existem muitos outros planetas e muitos outros lugares habitados sim por espíritos diferentes de nós, né? Ou similares, tanto faz, mas que não é a Terra o centro do universo. Né? Então, a partir do momento em que a ciência vai avançando em relação a isso, a gente vai percebendo o quanto de fato essa resposta faz sentido. Né? Então, quando a gente analisa dessa forma, a gente começa a perceber que a justiça divina, ou que Deus nos permite vivenciar essa situação, ou esses locais, né, ou esse suposto céu, ou esse céu que de fato existe,
em vários momentos das nossas vidas e em várias situações. Né? Então, o que é o céu para cada um de nós? Voltando àquela pergunta inicial, né? O que seria o céu? O ensinamento que nos vem é que o céu é muito mais um estado de espírito e de pensamento do que propriamente um local. Né? Então, quantas vezes, eu vou falar do inferno, mas a gente fala do céu também, né? A gente ouve essa expressão assim, eu estou no meu inferno astral. Né? Eu estou num dia péssimo, parece que está tudo errado. O que a gente quer dizer com isso? Né? O que as pessoas querem dizer com isso? É que está muito ruim, está muito difícil, está complicado, parece que as coisas não vão. Né? E dizer que eu estou no céu, hoje eu estou no céu, estou tranquilo, é uma expressão que vem e que demonstra um pouco disso que a doutrina espírita nos traz. Dizendo que céu, na verdade, nessa visão da doutrina, não é o espaço, mas sim o estado de espírito, o pensamento, as conexões que a gente faz. Né? Então, quando a gente começa a observar isso, obviamente que a gente sabe que à medida em que a gente vai evoluindo, que a gente desencarna, reencarna, né, e o espírito vai se tornando mais puro, né, um espírito em que o bem prepondera em relação ao mal, né, até que o mal efetivamente não exista, a gente começa a entender melhor o que seria esse estado de espírito que a gente chama de céu, né, no momento anterior como um local, mas que agora a gente já consegue entender o que é. E principalmente perceber que esse céu, ele não vai ser específico de um planeta mais evoluído, né? Que esse céu existe na Terra, que esse céu vai existir em planetas inferiores aos nossos também. Porque ele é consequência, né? Ou ele é resultado daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente se conecta, né? Vale ressaltar aqui também, quando a gente fala sobre o céu, de que a gente às vezes lembra muito de anjos, né? Quem habitam os céus, né? Quem habita o céu? São os anjos, né? Os anjos que nos protegem, os nossos anjos guardiões e protetores. E quando a doutrina espírita fala sobre anjos, também é interessante a gente entender que não é o anjo como a gente concebia, talvez, antigamente, né? Numa situação anterior. Não é aquele anjo de asas que fica esperando e pronto para fazer alguma coisa. Na verdade, todos nós podemos ser anjos, né? Todos nós somos anjos ou poderemos ser anjos, ou vamos pensar que anjo é um espírito evoluído, né? Um espírito... a palavra ela não se conecta muito com essa lógica que a gente tem da evolução dos espíritos dentro da doutrina espírita. Né? Então, se alguém perguntar assim, mas existe anjo na doutrina espírita? A gente não entende como anjo, a gente entende como espíritos evoluídos que nos auxiliam. Né? Ele não tem essa característica, porque o anjo, pela concepção como ele vem, ele é um espírito que ele nasce puro e ele continua puro. Então, não faz muito sentido quando a gente analisa a nossa questão de crescimento, né, e de progresso. A lei do progresso deixa muito claro. Somos todos criados simples e ignorantes. Então não teve nenhum espírito que foi criado como anjo e vai viver como anjo sempre. Não existe isso. Então todos nós poderemos nos tornar aquele que a gente considera anjo, que é esse espírito evoluído. Mas não existe espírito que foi criado como anjo, que veio para ser anjo e vai ser anjo sempre. Né? Então vejam como é importante a gente ter clareza dessas noções para a gente não se perder. Né? O que não quer dizer que a gente não possa dizer que existem anjos protetores, que existem espíritos protetores. Né? Normalmente, didaticamente se fala muito sobre isso com as crianças e tá tudo bem, né? Tá tudo certo, a gente pode pensar dessa forma sem problema algum. Bom, vamos lá. O que mais que a gente tem sobre a palavra céu, né? E sobre aquilo que a gente tem. Em determinado momento tem uma lenda judaica que eu acho que é bem interessante para a gente entender esse conceito de céu, que eu vou até projetar aqui uma figura para a gente... para eu conseguir mostrar para vocês. Vamos ver se vai ligar enquanto eu vou falando. Essa lenda judaica, ela diz mais ou menos assim. Acho que deu, né? Vocês já viram essa figura? Essa é uma figura bem conhecida, assim, quando a gente trabalha em várias situações. Mas a lenda judaica, ela diz mais ou menos assim, uma determinada pessoa, um rabino, queria saber como é que era o céu e como é que era o inferno, a diferença do céu e do inferno. Então ele foi levado para esses locais para ele conhecer o céu e o inferno. E ele chegou num determinado local, se deparou com essa cena, né? Não dá para ver muito bem, ficou meio escuro ali, mas
Essa cena, a gente tem pessoas, onde no centro existe uma sopa, né? Era um caldeirão, uma sopa, comida, e essas pessoas têm uma colher muito grande e elas conseguem alcançar essa sopa, elas conseguem pegar a comida, mas elas não conseguem comer. Vocês percebem isso? Então eu não consigo pegar a comida e botar na minha boca, eu não consigo fazer isso. O tamanho do cabo da colher não me permite fazer isso. Então, quando ele chegou nesse local, foi dito a ele, este é o inferno. Aí ele olhou, é verdade, é um inferno. Realmente é um inferno, as pessoas estão com colheres grandes, não conseguem pegar a sua comida, né? Tem até, acho que uma outra figura aqui. Talvez esteja um pouquinho mais claro. A pessoa não consegue pegar a comida, a pessoa vai morrer de fome, realmente esse é um local que parece ser o inferno. E depois de sair desse local, ele foi levado para um outro local e foi dito para ele, ó, este é o céu. Quando ele entra no céu, ele chega no mesmo lugar, na mesma situação, com pessoas muito parecidas, com colheres iguais, com a sopa no centro, e ele diz assim, ué, mas esse não era o inferno? Agora porque é o céu. A diferença é que no céu, as pessoas aprendem que para que elas se alimentem, elas precisam dar comidas umas às outras, né? Então, se a gente perceber ali, ó, para que eu me alimente, eu preciso que o outro me ajude. Eu não vou conseguir comer sozinho. Este é o céu. Esta é a visão do céu, segundo essa lenda judaica, que nos permite entender que este é o local, né, de troca, onde eu consigo me conectar com o outro, onde eu consigo crescer, entender, e nesse caso até sobreviver, para eu não morrer de fome, né? Se eu não entender que é o outro que vai me alimentar e que eu vou alimentar o outro, eu não consigo perceber esse céu e eu não consigo entender esse céu. Então, acho que essa analogia nos ajuda a entender que talvez, de fato, esse céu não seja um lugar tão diferente do que aquele que a gente vive hoje, né? Mas ele tem relação, muitas vezes, com a forma como a gente lida com algumas coisas que a gente presencia aqui. Por isso que, muitas vezes, durante a nossa encarnação, a gente vive momentos em que a gente parece que está no céu e momentos em que parece que a gente está no inferno, né? Porque a gente, de fato, se conecta dessa forma, né? E aí a gente começa a entender que o céu e o inferno, na verdade, ou o céu nesse caso, né, ou o inferno, tanto faz, é uma condição íntima, né, e ela está muito relacionada com a forma como a gente lida e como a gente se relaciona com o outro e com a gente mesmo, né? Então, esse processo que a gente precisa entender para a gente compreender essa lei do progresso, né, e para a gente compreender essa evolução que a doutrina espírita nos mostra, que Kardec nos sinaliza, né, a partir da organização que ele fez, daquilo que a espiritualidade trouxe, é bem interessante para a gente entender que a gente precisa fazer sempre a nossa parte, né, que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos para encontrar esse céu interior, para que a gente consiga vivenciar esse céu exterior, né? Então, o céu não é um lugar fora de mim, o céu é um lugar que começa dentro de mim. Ele começa dentro daquilo que eu faço, dentro daquilo que eu busco, dentro daquilo que eu pretendo aprimorar, preciso aprimorar, para que eu consiga vivenciar isso fora desse espaço interno, né? E se não for assim, as coisas não vão funcionar, né? A Joana de Ângeles tem uma fala, quando ela traz, né, o estudo sobre os conflitos existenciais, que eu acho que é bem interessante, e que ela diz assim, ó, que às vezes a gente morre, mas a gente não consegue desencarnar. Vocês conseguem entender o que é isso? Olha só que profundo, né? A gente morre, mas não desencarna. Por que isso, né? Porque muitas vezes a gente primeiro tem um apego à matéria, né? A questão material, então é muito difícil a gente desapegar a questão material. Às vezes, para alguns de nós, é muito difícil a gente desapegar desses laços que a gente tem com aqueles espíritos que estão encarnados e desencarnados, né? Imagina a saudade que não deve dar, quem fica sente saudade, quem desencarna sente saudade, né? Isso é fato, a gente sabe disso. Mas principalmente entender que essa morte que ele fala, né? O não conseguir desencarnar, porque muitas vezes a gente pensa que a morte é sair desse lugar e ir para um outro lugar especial, que seria o céu, né? Ou para um lugar que não é tão especial assim, que é o inferno. Mas sair desse lugar que a gente está aí para um lugar especial significa aquilo que a gente chama de morte, mas não é o desencarne, né? O que é o desencarnar? Na verdade, a gente precisa entender cada vez mais que o plano espiritual ele é muito parecido com o que a gente tem aqui. Então, quando a gente desencarna, as coisas não vão mudar tanto assim.
A gente acha que o desencarne vai nos libertar da matéria, vai nos deixar mais livres, né? Vai nos deixar mais tranquilos. De certa forma, eu até acredito que sim, né? Mas assim, na essência, é tudo muito parecido, é tudo muito similar. Então, as nossas dúvidas, os nossos conflitos, as nossas diferenças, tudo que a gente sente aqui, a gente continua sentindo quando desencarna. Então não adianta a gente achar que a gente vai esperar o tempo passar para desencarnar, para tentar de uma próxima vez, porque o tempo de fazer diferente é agora. Porque o tempo de construção desse céu é agora, ele não é amanhã, não é depois. A gente precisa entender que esse processo de desencarne, ele faz parte desse nosso processo de crescimento previsto nessa lei do progresso, mas que a gente precisa começar a fazer com que esse nosso mundo se torne esse céu. Né? E não achar que a gente vai para esse céu só depois que a gente desencarnar. Né? E principalmente entender que a gente vai levar o céu e o inferno junto com a gente. Né? Porque a gente vai sair, se a gente está vivendo no inferno, ele vai junto. E se a gente está vivendo no céu, ele vai junto. E se a gente está vivendo um pouco em cada um, também ele vai junto. Está tudo certo. Né? Mas essa compreensão, ela é essencial para a gente entender aquilo que a espiritualidade nos trouxe a respeito desse tema. Né? Queria falar para vocês também, esses dias o Carlos Aldir esteve lá no Evangelho, e no Evangelho de domingo, né, no Evangelho no Lar, e ele falou um pouquinho ele estava falando sobre as bem-aventuranças, sobre uma das bem-aventuranças, e ele mencionou lá na fala dele uma questão que eu achei bem interessante para conversar com vocês hoje, que é o seguinte: Kardec, aqui no Céu e Inferno, ele faz uma série de entrevistas com espíritos que desencarnaram. É bem interessante esse livro, a segunda parte, porque quando a gente lê, a gente vê Kardec conversando com os espíritos, né? Então o espírito desencarnou, então ele conta as suas histórias, o que aconteceu, ele faz agrupamentos de acordo com os tipos de desencarne, com a forma como isso aconteceu. E quando ele pergunta para os espíritos que vivem nos mundos felizes, que são espíritos mais evoluídos que nós, o que eles fizeram para chegar nos mundos felizes, né? O que eles fizeram para crescer, né? E aí muitos falam, aqui é o céu, né? Onde eu vivo é o céu, porque sempre aquela noção do lugar melhor, né? Do lugar especial. E aí, em todas as entrevistas, né, em todos os espíritos que se manifestaram falando sobre esse processo para chegar lá, eles mencionam 4 coisas que eu acho que são bem interessantes de a gente perceber, porque a partir do momento que eles nos trazem, com a gente funcionou assim, isso significa que talvez seja esse o caminho a gente seguir, né? Eu sempre digo que a doutrina espírita, ela traz muitos caminhos e a gente faz as nossas escolhas. Seria muito mais fácil se tivesse uma caixinha, a gente abrisse e dissesse, faça isso, faça aquilo, tipo receita, né? Faz isso, mexe com aquilo, junta com aquilo outro, põe tantas colheres daquilo e está resolvido. Não é assim, a doutrina espírita não é assim decididamente, ela tem uma série de coisas e a gente vai escolhendo, né? E aquilo que funcionou para mim pode não funcionar para o outro, pode não funcionar para o outro, e tá tudo bem, né? A gente precisa entender a essência para conseguir seguir juntos, né? E crescer juntos. Mas ele fala de 4 coisas que eu acho que servem para todo mundo, por isso que eu achei interessante a gente trazer. Então, os espíritos, eles mencionam que para a gente progredir é preciso coragem. Primeira coisa, a gente precisa ter muita coragem para fazer isso. Coragem, a gente precisa acreditar, a gente precisa entender quem somos nós e ter coragem para mudar, porque não é fácil mudar. Não é fácil mudar na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, quando a gente percebe as nossas mazelas. O processo de mudança, ele exige uma energia grande de cada um de nós. A nossa mudança, ela exige a mudança do outro, né? Então, quando eu começo a mudar, o outro também precisa mudar, e aí tumultua algo que parecia equilibrado, é bem complicado, né? Então, a primeira coisa é coragem, né? Sempre coragem, não desista e vamos lá, vamos crescer juntos. A segunda coisa é paciência, porque a gente tem que ter coragem, tem que ter paciência, né? E aí a paciência não é com o outro, tá? A paciência é com a gente mesmo. Não é com o outro. Paciência com o outro, às vezes, é até mais fácil a gente ter, ou não, né? Mas a paciência é principalmente com a gente. Principalmente entender que a gente precisa se perdoar quando a gente erra, que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, entender as dificuldades e ter paciência. Aceitar as nossas dificuldades e começar a entender como que a gente pode fazer diferente, né? Então, paciência é um segundo ponto. A persistência é outro ponto importante, né? Então não desista, coragem e continue, né? E uma persistência ligada muito à questão da resignação, né? Desse entendimento de que
eu sempre cuido quando eu falo de resignação, e a gente tem que cuidar quando a gente entende isso, porque a resignação, às vezes, nos deixa num processo de ficar parado, né? Então ela não movimenta a parede. A resignação, ela fica assim, então tá, eu nasci assim, eu sou assim, eu já sei que eu não sou bom nisso, então tá tudo bem. Então eu vou ficar só ali acompanhando o que vai acontecer. Mas a resignação, ela vai para além disso, né? Ela nos convida ao movimento, a sair desse processo de ficar parado, né? A sair da inércia, digamos assim. Então, essa persistência, ela precisa nos fazer avançar, né? E essa é a intenção daquilo que eles trazem pra gente. E por fim, acho que aquela imagem ali nos ajuda a entender isso, tem muito relação com estar com o outro, ajudar o outro e com a própria caridade. Né? Então, enquanto eu não entender que esse processo de evolução, ele parte de mim, mas também ele precisa se conectar com o outro, é muito difícil de eu conseguir. Né? Então, não são coisas simples, mas são coisas importantes que a gente precisa considerar quando a gente pensa nesses ensinamentos, né, que esses espíritos nos trouxeram em relação a esse progresso. Então, que a gente tenha isso em mente, né, que a gente não siga sempre achando que, eu já entendi, então tá tudo bem, mas a cada dia buscar fazer diferente aquilo que a gente já sabe que a gente não está conseguindo. E por fim, para a gente encerrar, tem um livro que chama Justiça Divina, de Emmanuel, e ele traz, num dos itens que chama Céu e Inferno, fica o convite à leitura também, é um texto bem interessante, que ele diz pra gente o seguinte, né? Ele vai falar um pouquinho sobre a importância da gente perceber o progresso, né? A importância de a gente sempre raciocinar à luz dos ensinamentos da doutrina espírita de Jesus, né? Num primeiro momento, pensando nessa doutrina como uma doutrina cristã, né? Entender das nossas dificuldades, entender que Deus oportuniza a todos nós as mesmas coisas, né? Então nós vamos escolhendo ao longo da nossa caminhada aquilo que a gente quer fazer primeiro, digamos assim, né? É sempre as asas do pássaro, né? A do conhecimento e a da moral. É muito difícil a gente conseguir desenvolver as duas coisas num momento atual, né? Num processo reencarnatório único. Às vezes a gente desenvolve um pouquinho mais o nosso lado moral, às vezes a gente desenvolve um pouquinho mais o nosso lado intelectual, mas precisaremos chegar no momento em que a gente vai voar sozinho e essas coisas vão ter que estar bem equilibradas, né? E, por fim, ele diz o seguinte, né? De que o céu sempre vai começar em nós, né? Então, que a gente entenda que esse céu, ele começa dentro de nós, como eu falei há pouco, né? E olha só que interessante, eu vou terminar falando do inferno, né? Mas é pra gente pensar mesmo. Eu não, né? Emmanuel fala isso. Ele diz que o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um de nós. E é sobre isso, né? Que a gente possa entender desta nossa rebeldia, compreender que a gente pode, precisa ter coragem, precisa ter paciência, né? E a partir disso fazer com que o nosso céu seja muito maior do que o nosso inferno. Que os nossos momentos de plenitude, os nossos momentos melhores, né, sejam mais intensos e sejam mais presentes do que aqueles momentos que não são tão bons assim. É isso, muito obrigada, agradeço a atenção de todos vocês e que a gente possa, né, fica o convite à leitura, mas que a gente possa principalmente se conectar com esses espíritos protetores sempre, para buscar as melhores escolhas, né? Sempre que a gente tiver dúvida, faz uma prece, com certeza a espiritualidade vai estar ali junto, nos intuindo e nos auxiliando. Muito obrigada.